Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor, anunciando que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para todo sempre. E todo aquele que a Ele se apegar encontrará a bênção de Deus, encontrará a salvação que há em Cristo Jesus, encontrará a libertação para a sua vida. Venha receber a bênção de Deus pelo nome glorioso do Senhor Jesus no momento da cadeia da prece poderosa que dentro de alguns instantes estaremos formando e orando a seu favor. No livro de Ezequiel, capítulo de número 6, no versículo 9, o profeta profetiza dizendo: então se lembrarão de mim os que de vós escaparem entre as nações para onde foram levados em cativeiro, porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se andaram corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E saberão que eu, o Senhor, não disse debalde que lhes faria este mal. Ezequiel capítulo 6, versos 9 e 10. O profeta Ezequiel está profetizando por ordem do Senhor. Diz o versículo 1: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eis que eu, sim, eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. O profeta Ezequiel, ele foi levado para o cativeiro da Babilônia. Na primeira vez em que foram levados, foram Daniel e os seus companheiros, e eles foram levados em 603 a.C., e na segunda leva, em 597 a.C., também foi levado Ezequiel, que já estava com seus 25 anos. Provavelmente foi contemporâneo também, companheiro de Daniel,
que quando foi levado deveria ter os seus 17 anos. Então, lá no cativeiro da Babilônia, foi convocado por Deus, ele que era da classe sacerdotal, e quando foi levado ao cativeiro, ele estava se preparando para exercer o sacerdócio em Jerusalém. Estes foram levados e ali em Babilônia, tanto Daniel, seus companheiros e muitos outros, eles permaneceram fiel a Deus. O povo Israel foi para o cativeiro da Babilônia por causa da idolatria. A idolatria corrompeu todo o reino de Judá e toda Jerusalém. E neste capítulo de número 6, Deus está condenando Israel por causa da idolatria. Deixaram esquecer o seu Deus. Este Deus que eles trazem memória até aos dias de hoje, a respeito da libertação do cativeiro no Egito. Eles que ficaram ali escravos no Egito por 400 anos e depois foram tirados por mão forte, por este Deus poderoso e glorioso, com sinais, com prodígios, com milagres e com maravilhas. Este é o Deus criador dos céus e da terra. Este é o Deus vivo. Este é o Deus que você precisa crer nele e se apegar a ele através da pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Muitos no dia de hoje querem buscar este Deus, Deus Jeová, Deus que tem vários atributos, vários nomes, são atributos de Deus no Velho Testamento. O Senhor dos Exércitos é o Deus que comanda a batalha, é o Deus que comandou todas as guerras de Israel, é o Deus que esteve à frente de cada batalha. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Então, há vários nomes de Deus no Velho Testamento, em cada ação, em cada situação específica da ação deste Deus. E hoje, no Novo Testamento, no período da graça, este Deus, ele se manifesta como o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Foi esta a oração que os apóstolos fizeram no dia de Pentecostes. Eles oraram ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, dizendo que nos enviastes o seu Filho amado, Jesus Cristo. O próprio Cristo, ele declarou no Evangelho de João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há muitas teologias que querem Deus, mas não querem Jesus. Não reconhecem Jesus como Deus. Reconhecem Jesus ou declaram que Jesus é simplesmente, ou foi simplesmente, um grande profeta, mas não é Deus. E também não creem no Espírito Santo como a pessoa, a terceira pessoa da Trindade. E olha que o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 10, no versículo de número 38, o apóstolo Pedro faz uma declaração quando esteve levado por uma visão de Deus à casa
do gentil Cornélio, e vendo ali na casa daquele gentil Cornélio, que era um centurião, que estava ali reunido com seus familiares, com seus amigos, eles estavam ali aguardando, porque o anjo havia aparecido para Cornélio, dizendo-lhe que ele deveria buscar a Pedro, e para que ele lhes dissesse as palavras desta vida. Ou seja, o anjo, diz o apóstolo Pedro no seu livro, que os anjos bem atentaram a pregar a palavra de Deus, mas não lhes foi permitido, porque esta incumbência foi dada aos homens que neste mundo passam por muitas lutas, muitas aflições, e por causa do pecado passam também por situações adversas, que os anjos não têm esta experiência. É a experiência do homem pecador, que tem um encontro com Cristo, é que tem a sua vida mudada e transformada. Este sim, é escolhido por Deus, é escolhido por Jesus, e Jesus declara no Evangelho de João 16,15, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Os salvos em Cristo é uma escolha de Jesus. Os pregadores, mensageiros que têm compromisso com Cristo e com o seu Evangelho são escolhidos por eles. Existem muitos falsos profetas, muitos falsos mensageiros, que em nome de Deus, em nome de Jesus, estão desqualificando o Evangelho de Cristo. Mas a promessa de Deus, a promessa de Cristo, é para aqueles que creem e permanecem na fé em Jesus. O ide de Jesus, em Marcos 16, 15 a 20, é este ide de Jesus para a sua igreja de todos os tempos, e prevalece até o dia de hoje, porque quem opera milagres, sinais, prodígios e maravilhas é o Senhor Jesus, confirmando a pregação da sua palavra. Há muitos espíritos enganadores, espíritos que levam as pessoas a falsas doutrinas, falsos mestres, que desde o tempo apostólico já estavam presentes. E o apóstolo Pedro, quando na casa do Cornélio, vendo que o mesmo que ocorreu entre os judeus e também alguns gentios, proselitos, ali em Jerusalém, relatado no capítulo 2 de Atos, agora levado pelo Espírito de Deus para entrar na casa de um gentio, em que os judeus eram proibidos de entrar, mas pela visão que Deus lhe mostrou, que não poderia tornar imundo aquilo que Deus purificou, Pedro foi e levou com ele testemunhas, porque ele tinha que dar conta aos judeus por que motivo ele havia entrado na casa de um gentio, para pregar, para falar de Cristo. Mesmo os judeus cristãos da época, eles não admitiam que os gentios precisavam desta salvação em Cristo. E é por isso que Jesus levanta Saulo de Tarso, um fariseu fanático na sua religião, perseguidor dos cristãos, e que foi alcançado pelo poder de Deus, pelo poder do Senhor Jesus, que lhe apareceu e lhe deu revelações a respeito da mensagem para os gentios. E aqui no capítulo 10, 38 de Atos, o apóstolo Pedro diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo
e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quem não crê no Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, também não pode crer em Cristo como Senhor, como Salvador. Quem não crê em Cristo como Senhor e Salvador, também não pode crer no Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Todos, cada um de nós, iremos prestar contas de nós mesmos a Deus. Por isto, é necessário que cada um de nós busquemos a conhecer a palavra de Deus, para que não sejamos enganados. Porque não basta ser religioso, não basta ser religiosa. Precisamos conhecer este Deus. Precisamos conhecer este Deus ao qual nós servimos. Porque se nós não conhecermos este Deus, como que vamos servi-lo? Como que vamos crer neste Deus? Como que vamos nos submeter a esse Deus? Precisamos crer de todo o nosso coração, para que possamos alcançar esta bênção, esta vitória de Deus nas nossas vidas. Ezequiel está profetizando para o povo de Israel a respeito da sua idolatria. Esta idolatria que iniciou com Salomão, que corrompeu todo Israel na idolatria. Essa idolatria que começou no Egito, e quando Moisés estava recebendo as tábuas da lei no monte, este povo declarou, milhões de judeus e escravos que saíram do Egito, disseram: este Moisés não vai voltar mais. Disseram para Arão: faça para nós deuses, para que vá diante de nós, para voltarmos para o Egito. E fizeram ali um bezerro de ouro. Então, a idolatria está incutida no coração do homem, que não conhece a Deus, e que quer fazer da idolatria um meio religioso. No capítulo 6 de Ezequiel, no versículo de número 13, diz: então sabereis que eu sou o Senhor, quando estiverem os seus traspassados no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, com todos os cumes dos montes, e debaixo de toda árvore verde, e debaixo de todo carvalho espesso, no lugar onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos, e estenderei a mão sobre eles, e farei a terra assolada, mais assolada do que o deserto da banda de Ribra, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Este Deus, ele precisa ser conhecido, precisa ser adorado. Israel sofreu no cativeiro da Babilônia, mas Deus sempre tem uma palavra para que haja o arrependimento. Houve arrependimento. Houve aqueles que permaneceram fiel a Deus na Babilônia e fizeram prodígio na Babilônia. Daniel, profeta Daniel, fez prodígio na Babilônia. Os seus companheiros que foram lançados na fornalha de fogo fizeram prodígio na Babilônia. Os profetas profetizaram que eles sairiam do cativeiro. O próprio profeta Ezequiel
faz menção de que no capítulo 9 diz, então, aliás, o capítulo 9, o versículo 2, aliás, no livro de Daniel capítulo 9, versículo 2, Daniel, ele diz o seguinte, Daniel capítulo 9, versículo 2, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Então aqui, Daniel está entendendo, pelas profecias do profeta Jeremias, que foi um profeta mais velho do que eles, e quando Israel foi para o cativeiro da Babilônia, Jeremias permaneceu em Jerusalém, até que, mais tarde, 11 anos depois que Ezequiel foi para a Babilônia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, veio e destruiu por completo Jerusalém e o templo que estava em Jerusalém. Destruiu a cidade, destruiu o templo. Estas profecias eram que Deus tinha, a partir do momento que eles se voltassem, se convertessem, Deus os levaria de volta. Era uma profecia que Deus já tinha realizado. E o profeta Daniel entendeu isto e começou então a orar no cativeiro, juntamente com outros judeus, para o seu retorno. Daqueles que foram, provavelmente somente alguns anciãos que voltaram, porque quando foram ainda crianças para a Babilônia. Então, muitos nasceram na Babilônia, mas também a palavra de Deus foi incutida nos seus corações. Eles receberam a instrução na palavra de Deus, entenderam que eles foram para o cativeiro porque eles pecaram contra Deus. E sempre que Israel pecou contra Deus, veio desolações sobre Israel. Em toda a história está isto escrito no Velho Testamento e também nos dias atuais. Os judeus também estão reconhecendo que tudo que passou-se com eles, que foram espalhados por toda a parte do mundo, em todas as nações, conforme estava escrito, eles pecaram contra Deus. E por este pecado, eles padeceram. Não existe nenhuma nação do mundo, nenhum povo do mundo, que foi tão destruído como os judeus, mas também não existe nenhum povo que foi tão reconstituído poderosamente pelo poder de Deus e da sua palavra, porque Israel é profético, Israel tem um papel importante a desempenhar nas Escrituras e no cumprimento da palavra de Deus. O Israel que temos aqui hoje é um Israel que não aceitou Cristo, não reconheceu Cristo como Messias, mas estão aguardando, estão esperando e estão anunciando que o seu Messias está chegando. Você que teve um encontro com Cristo, você que conhece a Cristo, Deus é fiel. Deus tem uma bênção. O Senhor Jesus tem a promessa de arrebatar a sua igreja. E enquanto a igreja de Cristo não for arrebatada, que o Espírito Santo vai entregar essa igreja para Cristo no arrebatamento, nada vai acontecer com o processo dos judeus. Os judeus somente vão converter a Cristo no segundo período da grande tribulação, porque no primeiro período irão receber o anticristo como
o seu Messias. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Esteja onde você estiver, peça o perdão dos seus pecados, aceite Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, para que a sua vida seja mudada, seja transformada pelo poder de Deus. Senhor Jesus, de todo o poder, de toda a graça, juntamente com esta vida que me assiste nesta hora, que está crendo nesta tua palavra, está crendo neste Deus vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, e que nos amou de tal maneira, que nos enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Toca neste coração, toca nesta mente, toca nesta vida, que agora, Senhor Jesus, se arrepende dos seus pecados, te aceitando como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Toca com o teu poder, com a tua graça, visita aqueles que estão enfermos, doentes, problemáticos, perturbados. Toca com a tua bênção nesta hora. Vem dar, Senhor, a remoção da doença, a remoção dos males, das perturbações, em cada vida que me assiste nesta hora, em cada lar, Senhor, que me assiste nesta hora. Seja a tua bênção, seja a tua libertação, seja a tua vitória. No teu santo nome, Senhor Jesus, eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém.